por essa temática e que é expressiva, glorificando a Deus através do matrimônio. Gênesis 2, verso 24. Ok? Nós vamos primeiramente usar o texto bíblico, vamos discorrer ele e depois eu vou seguir apresentando algumas explicações de alguns autores, mas seguindo sempre o nosso viés bíblico. Quem encontrou aí Gênesis, amém? Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 2:18. Está escrito assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Queridos, primeiramente, nós estamos diante de um texto bíblico, mas antes de nós entrarmos nele, eu quero pontuar algumas coisas interessantes para cada casal que está aqui. Sou assembleiano, nasci em um lar assembleiano, fiz seminário também, tanto assembleiano como batista, e me dediquei a essa área ainda jovem. Eu fui professor de biologia e quando comecei a estudar biologia, me interessava muito o corpo humano e eu me dedicava nisso. E um dia eu estava dentro de um barco, meu pai era pastor e fomos evangelizar em um povoado e lá eu ia lendo um livro. E um auxiliar da igreja, ele viu eu lendo um livro de biografia, tinha umas caricaturas, E ele diz, pastor Bené, seu filho está com uma revista pornográfica aqui dentro do barco. Aí meu pai, mas meu filho? Aí ele foi lá onde e ele olhou e disse, o que é isso aí? Eu disse, não, isso aqui é um livro de biologia. Eu expliquei para ele entendeu. Mas daí eu fui observando e vendo o quanto a igreja ela estava atrasada nesse particular. E é bem verdade que nós temos bons livros que foram lançados no Brasil, mas o grande problema é que também os livros que foram lançados no Brasil sobre sexo, eles vêm com o viés da Igreja Católica. Lamentavelmente. Por exemplo, um livro que fez muito sucesso, vendeu até milhões de exemplares, do Tim LaHaye, O Ato Conjugal, é um livro bom. Só que, ao mesmo tempo, é um livro que ensina a ter troca de sexo no sentido da mulher. Se o homem, por exemplo, o homem bajula, se o homem não corresponde bem, se o homem não vai bem, a mulher pode tentar conquistar ele com o sexo. Lamentavelmente, esse viés do sexo de Tim LaHaye, ele não teve uma boa perspectiva. Entre os Lençóis também foi uma obra boa, mas segue no mesmo patamar. E por que é importante vocês compreenderem essa história de sexo? Primeiro, não é fácil o pastor falar de sexo. Por que não é fácil? Porque quando ele se aprofunda, os crentes dizem que ele é saliente. É a primeira coisa, né? Se o pastor se aprofunda, esse pastor é saliente. A segunda coisa que não é fácil é porque tudo que a gente fala, se a gente estudar, o irmão pensa que a gente está também fazendo com a esposa da gente. Entendeu? Até a minha esposa, ela não pôde estar aqui, a mãe dela se operou e ela fez uma cirurgia no coração, por isso que ela não pôde estar. O irmão Sérgio está aqui, o irmão, Deus abençoe.
Aqui, vários irmãos da Assembleia de Deus aqui, ó, viu? Do nosso campo. Deus abençoe, viu? Olha, então eu quero dizer aos irmãos que assim não é fácil. Uma vez eu vi um pastor dando estudo bíblico e ele falando sobre a vida sexual. Depois, quando terminou o culto, eu vi várias velhinhas saindo e dizendo: esse pastor é muito saliente, né? A outra questão é que é um assunto muito sério que não pode ser tratado com piadas nem com desprezo. O ato sexual, ele é santo, ele é puro e não deve ser tratado com anedotas, com piadinhas. Então, de início, nós vamos falar sobre isso, ok? Mas antes de nós começarmos, a sexualidade bíblica, ela é algo real, gente. Primeiro, a sexualidade, dentro do contexto bíblico, se nós vivermos ela, nós seremos grandemente abençoados. E quando nós olhamos para a sexualidade bíblica, é muito importante olhar para o que a Bíblia está dizendo, porque cada povo, cada nação tem a sua sexualidade. Ou seja, cada país, cada povoado, cada cidade constrói a sua sexualidade. É claro que o corpo do homem e da mulher, como dizia Santo Agostinho, misturado com matéria e espírito, esse corpo ele tem respostas. E cada cultura busca responder de uma forma. Por exemplo, o Egito, nunca as mulheres tiveram problema com sexo, nem com homem. As mulheres eram fortes. Lá no Egito, elas exerciam o poder da feminilidade dela, do corpo dela, de maneira livre, em especial exibindo a sua beleza. Então, quando nós falamos de sexualidade, tudo que está ligado ao prazer, ao desejo, faz parte dessa contextura. Se você for para a Grécia também nunca teve problema no sexo. Inclusive, as mulheres da Grécia fizeram a guerra dos sexos quando os maridos foram para as guerras e elas ficaram com a ausência dos maridos em casa, foram para a praça e fizeram guerra de sexo porque elas queriam os maridos de volta. Então, a Grécia, as mulheres, elas exerciam o poder do sexo. Com um problema: a mulher na Grécia, ela poderia ser usada como instrumento de troca, moeda de troca. Mas isso também era comum no romano, isso era comum até mesmo dentro do povo judeu. Isso aconteceu, a mulher como moeda de troca. Quando se fala que Salomão teve 1000 mulheres, não está se dizendo que ele era casado com todas ou que ele fazia sexo com todas. Na verdade, tinha mulheres que eram doadas por reis, príncipes, como uma forma de bajulá-lo, de agradá-lo. Mas não quer dizer que ele fazia sexo com todos, porque um homem só pode amar uma mulher. Ele pode gostar de várias, ele pode andar, mas o coração dele é preso só em uma mulher. É comprovado, não existe outra maneira. A segunda coisa é que dentro dessa criação da sexualidade, tem coisas que são aceitáveis aqui no Brasil, tem coisas que não são aceitáveis lá nos Estados Unidos, tem coisas que são aceitáveis na África em relação ao sexo e outras não são aceitáveis aqui. Então, isso vai variando de país para país, de cultura para cultura. Por exemplo, não seria normal uma mulher andar nua aqui, mas tem locais, tem tribos que é normal a mulher andar nua. Expressar a beleza feminina, a nudez, era algo comum para os persas. Um homem que tinha muito poder na Pérsia, ele achava muito bonito os convidados chegarem e ele chamar a mulher dele para expressar a beleza dela. Como? Deixando ela nua e expondo a beleza dela. Assuero, quando chama Vasti para apresentá-la, ela não foi porque tinha também um decreto que ela podia se opor. Mas como ele era o soberano, ele manda chamá-la e dizem que ele queria colocar apenas uma coroa nela e queria que ela estivesse nua para mostrar a todos a beleza e o poder da sensualidade dela. Dominado pelo vinho, dominado pela bebida, ele se achava dono daquele corpo, é isso que muitos homens acham, que é dono da mulher, que manda na mulher, até homens cristãos também pensam assim, e escravizam a mulher dentro do seu capricho, da sua ideia. De maneira que a Vasti, ela se opõe a esse ato de ir até o rei. E aí vocês sabem muito bem da história, o desfecho da história. Então você tem a Grécia, você tem o Egito, você tem, por exemplo, Roma. Roma também, a mulher era um objeto sexual, e além de um objeto sexual, eles adotam a cultura platônica e trazem a mulher
para dentro de uma visão neoplatônica, que essa mulher, o corpo dela pode ser objeto de venda e de troca. Pedofilia em Roma era algo normal. Era algo normal. E tinha uma coisa muito interessante, que em Roma os homens gostavam de mostrar a potencialidade deles. Construíam pênis eretos na frente da casa. Se ele achava que o membro dele era grande, então ele fazia um membro muito grande na porta da casa para mostrar a sua potencialidade. Se vocês acham que hoje está ruim, naquele tempo passado era pior. Entenderam? Então eu quero dizer para vocês, não pensem, hoje melhorou. Com a vinda das constituições para cada país, isso melhorou muito, porque a distribuição do poder, aquilo que veio lá do iluminismo, foi muito bom para nós. Tem coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. Por exemplo, lá atrás, quando se praticava autotutela, lá atrás, quando o homem tinha um poder soberano, ele fazia o que ele queria. Mas aí quando veio a divisão do poder, veio ali a ênfase de Montesquieu, de Augusto Comte e outros mais, aquilo ali foi muito importante porque descentralizou o poder, não havia mais só aquela ideia do monarca de praticar o abuso. Então, aí veio toda essa história. Roma, o homem mostrava a virilidade, a potencialidade, mas também Roma, ele poderia abusar a mulher e dizer, eu não te quero mais, eu quero rejeitar você, você não serve para mim. Então tinha toda essa questão dentro da cultura romana aliado à sexualidade. Aí se nós vamos chegar agora nos judeus, os judeus são povo de Deus, ou é o povo de Deus, e nós temos que analisar duas coisas no judaísmo. Uma, judaísmo primitivo, diga comigo para não esquecer, judaísmo primitivo. Muito bem. Aí você vai dizer judaísmo pós-cativeiro. Então nós temos judaísmo o quê? Primitivo e judaísmo. Quando você lê Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 50, você tem um judaísmo primitivo. Mas se você perpassar toda a Bíblia, do livro de Esté até chegar de Josué até Esté, quase 1000 anos de história, você ainda tem um judaísmo primitivo. E qual é a importância de olhar para o judaísmo primitivo? É que tudo é belo no judaísmo primitivo. Tudo é belo, tudo é bonito, tudo é puro. Não havia qualquer domínio do homem para com a mulher. Judaísmo primitivo. O que você tem no judaísmo primitivo? Vamos lá. O judaísmo primitivo, ele mostrava a beleza da vida. Quando você lê Gênesis 1, 2, é Deus mostrando um paraíso, é Deus mostrando um jardim, é Deus mostrando o homem livre, sem classe, sem domínio, sem poder aquisitivo, apenas vivendo da natureza que Deus dá. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele coloca um homem puro. Ouçam bem, senhoras e senhores, toda teologia vai mudar a partir do pecado. Mas quando você pega o homem no Gênesis antes do pecado, nós podemos analisar que homem e mulher eram iguais. Eram iguais. Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 27, Gênesis 1, 28. Deus os criou conforme a sua imagem e semelhança. E ele disse, dominem, dominem. Escutem bem para vocês não me interpretarem mal. Dominem. O domínio Deus não deu só para o homem. Deus deu para quem? Homem e quem mais? Vamos lá, só quem tem boca. Homem. Muito bem. A partir do momento que o homem peca, escute isso. A partir do momento que o homem peca, Deus impõe castigo para o homem, impõe castigo para a serpente. Mas quem mais vai sofrer nessa brincadeira toda do pecado, quem é que mais vai sofrer? A mulher. São vocês, mulheres. Cadê as mulheres? Coitada de vocês, minhas irmãs. Quem é que vai sofrer mais? Só as mulheres. Quem é que vai sofrer mais? Por quê? Porque Deus vai dar 2 castigos para a mulher. 1, castigo físico. Você dará luz com mais dores. 2, castigo de sujeição. O teu desejo será para o teu marido. Então veja que a partir de agora, quando ela quebra, porque o que a mulher fez? A gente chama aqui, ela ultrapassou os limites, ela pulou os limites. Como ultrapassou os limites, o Senhor Deus impõe essa regra. A partir daí,
todo relacionamento do homem muda para com a mulher. É a partir daí que toda essa grosseria, que toda essa maldade vai entrar para atingir quem? A mulher. Mas Deus é tão bom para vocês que durante esse tempo todo, senhoras, os homens judeus massacraram vocês. Aí Deus disse assim, mas ela pecou, eu vou fazer uma coisa diferente. Como ela pecou e levou o homem a pecar, eu vou restaurar a imagem dela. Sabe o que Deus faz? Faz Jesus nascer sem a participação do macho. Entendeu? Isso aqui é muito interessante porque aqui o Senhor resgata a dignidade da mulher. Ele diz assim, se os homens andavam fobando, principalmente no judaísmo, eles andavam se orgulhando, e o apóstolo São Paulo escreve, a mulher pecou e não o homem, mas aí o próprio Senhor Jesus, ele dá dignidade à mulher. E Deus diz assim, eu vou fazer nascer Jesus sem a participação do macho. Do macho. Olha, escute isso aqui. Sem a participação do macho. Aí Deus faz isso. Aí o apóstolo São Paulo depois volta atrás e diz em Gálatas 3:28, em Cristo não há escravo, nem livre, não há judeu, nem gentil, não há macho e nem... Ele volta para o Gênesis. Porque de onde é que a mulher é tirada? Vamos lá? Ela é tirada de onde? Do homem. E é tirada de qual parte? Vocês já viram aquela expressão que mulher doce é osso duro de roer? Não está errada não, porque vocês foram feitas do tisselá. Tisselá é a costela. Por que não fez do barro? Fez da costela. Porque a costela é um pilar. A costela é um pilar. Sabe quem é que sustenta? É a costela. Irmãos, olha, tem uma música de um poeta, eu também nem sinto muito, porque depois o pessoal diz, o pastor gosta de ouvir música. Mas quando você pega aquelas músicas das 7 mulheres mais lindas do mundo, aquela ali é uma poesia, só que é uma poesia verdadeira. O que seria do homem sem a mulher? O que seria do homem sem a mulher? O que seria do homem? Eu estou mostrando em cada cultura. Agora, prestem bem atenção uma coisa. Prestem bem atenção uma coisa. Quando você olha para a cultura judaica, no Gênesis, o sexo é lindo. Um jardim maravilhoso, banhado por 4 rios, pérolas, bidélio, a palavra bidélio lá é pérolas, ouro para todo lado. Olha o que tinha no jardim. Sem poluição ambiental, a glória, pássaros, a fauna, a flora, tudo maravilhoso, tudo glória. Quem era que estava dando tudo isso para o homem? Vamos lá, quem estava dando? Mas tem uma outra coisa que o homem tinha, domínio de tudo, sem preocupação, sem trabalho, sem perturbação. Mas tinha uma outra coisa que o homem tinha. O que o homem tinha no Éden? Ele tinha paz, mas o que ele tinha mais que... que Santo Agostinho dizia, até que nós retornemos para aquele que soprou em nós a sua imaterialidade, a vida, nós não temos vida verdadeira. Ou seja, tinha uma coisa que no Éden o homem tinha constantemente. O que ele tinha de modo ininterrupto? A presença de Deus. Então olhe para cá. O que ele tinha lá? Vamos lá? Ele tinha o quê? Jardim. Ele tinha o quê? A beleza do jardim, a glória do jardim. Ele tinha tudo. Mas aí quando você vai para o verso 18, o que a Bíblia diz? Que o homem se sentiu como? Só. Então, escute bem aqui. É aqui que a igreja, ela se perdeu. A igreja católica, a igreja Assembleia de Deus... Eu não sei bem a teologia da quadrangular. Mas a igreja Assembleia de Deus também se perdeu. Se perdeu no quê? Na questão sexual. Nós não temos um livro no Brasil sobre sexologia. Nós temos manuais que falam de membros sexuais.
não há nada que ensine a pureza do sexo como deveria ser ensinado. E aí a igreja perdeu nisso, os líderes perderam nisso, porque deixaram de falar aquilo que era bom da parte de Deus. Existem 3 coisas que Deus dá para o homem. 3, homens, não se esqueçam. Deus dá 3 coisas para nós. Primeiro, diga comigo, trabalho. Está lá em Eclesiastes 5,18. Trabalhar e gozar do trabalho é a coisa que Deus dá melhor para o homem. Então, Deus não quer preguiçoso. Deus não quer malandro. Deus quer macho que trabalhe. Até a mulher, ela se sente orgulhosa de estar ao lado de um macho que trabalha. Que ela olha, cabra velho duro, aí é pesado, tem pegada. Não é assim? Se ele não for macho, se ele não for macho, veja que quando Deus coloca Adão no Éden, ele coloca um ser que domina, que dirige, que põe nome. Eu vou já falar sobre isso. A segunda coisa que Deus dá para o homem é amor. O homem tem que amar. O homem pode ter palácio, o homem pode ter carro, o homem pode ter glória. Mas se ele tiver trono, se ele tiver jardim, se ele tiver poder, sem rainha, não vale viver. Entenderam? Olha, escutem, não adianta, homens, escutem. Vocês sabem, Snorkel, um padre que escreveu uma obra, e eu fiquei muito admirado que esse homem não era casado, ele adotava o celibato, mas ele escreveu uma obra sobre sexo, eu creio que por pesquisas, mas além das pesquisas, ele foi muito praticista nesta obra dele. E o que acontece? Snorkel, ele fala isso nesta obra. Prestem bem atenção. O homem pode ter o carrão que ele tiver. Ele pode ter o poder que ele tiver. Ele pode ter a conquista que ele tiver. Agora prestem bem atenção. O homem só chegou até aqui. Escutem essa. Escutem todos. O homem só chegou até aqui por causa de uma coisa. Quem pode dizer? Vamos ampliar. O homem só chegou aqui por causa da família. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde é que o homem se sente mais honrado com as conquistas que ele faz? Para quem que ele tem prazer de contar a conquista dele? Às vezes você pensa que teu amigo fica feliz, tu chega lá no trabalho, cara, eu fui promovido. Ele dá aquele sorrisinho sem graça. Ele não está alegre com a tua promoção. Mas chega na tua casa e conta para tua esposa. Conta que você foi promovido. A primeira coisa que ela faz, os olhos brilham. E ela diz, eu sempre acreditei no seu potencial. É assim ou não é? Você é o homem da minha vida. Você é a pessoa que eu mais confio e admiro. Aí lá vem os filhos. O filho chega, ela diz, seu pai foi promovido. O que o menino diz? Papai, o senhor. Aí se alegra o menino, se alegra a avó, se alegra a tia. Entra a sogra dentro do negócio também. Não é assim? Vem todo mundo se alegrar. É desse jeito ou não é? Então o melhor lugar, olhe para cá. E família tem defeitos. A minha família tem defeitos. A minha família tem defeitos. Eu conheço famílias que vocês pensam que elas são perfeitas, que eu já fui várias vezes orar pela pessoa que ele está totalmente quebrado. Mas tem uma coisa, é na família que o homem se restaura. É na família que a mulher diz, você é alguém, você é importante. E tem uma coisa, se o homem ganha, a mulher elogia o homem, sim ou não? Mas se ele perde, não. Tá lascado não. Se ele perde, olhe para cá, se ele perde, quando ele chega decepcionado, envergonhado com os amigos, envergonhado da empresa, quando ele ganha, ele quer ir pro bar beber. Ele não vem para casa logo se alegrar com a esposa. Ele só quer ir pro bar. Agora, quando ele perde, quando ele vai chegando em casa, ele chega triste. Me diz o que foi? Não, é porque lá eu pensei que o
diretor da empresa, ele não deu as horas para mim. Ela disse, é porque ele não sabe ainda o que ele está perdendo, porque você, é assim ou não é? Você é sábio, eu não sei, essa empresa, deixa eu ir falar com ele. Porque essa empresa não sabe o potencial que é meu marido. Olhe para cá, só tem um lugar que você é rei e você não sabe. É no coração da sua esposa. É isso. Então vou te dizer uma coisa aqui. Na Guerra do Peloponeso, escutem essa. Na Guerra do Peloponeso, eu nem estou citando a Bíblia ainda. Teve um rei que voltou da batalha e perdeu a batalha. E ele ficou triste e desanimado. Quando chegou, ele contou para ela. E ele disse, olha só, riram, caçoaram de mim. Ela disse, não, você é muito inteligente. Você é capaz. Não desista. E ela levantou o astral dele. Até o bandido Lampião. Eu fui na terra do Lampião. Eu comprei um livro do Lampião. E eu li o livro do Lampião. Mas tinha uma coisa, Lampião era o cara mais ignorante. Mas a Maria Bonita sentava em cima dele e dizia, tu não faz assim. Eu tenho esse livro lá em casa. O Lampião. Então olhe para cá. Não há coração duro de um homem quando a mulher sabe amar. Quando a mulher sabe amar. Quando a mulher sabe dominar de verdade. Então, quando você pega Gênesis, há um teólogo medieval que diz que a mulher, ela é tão inteligente que o próprio Deus convenceu Adão a permanecer firme. Mas a mulher tira o Adão do sério. Entenderam agora? Mas sabe o que é isso? O poder da mulher. O poder da mulher. Então, quando você chega em Gênesis 1 e 2, você tem jardim, você tem beleza, você tem até a presença de... Mas a presença de Deus, ela não preenche o material. Ela só preenche o espiritual. Por que ele se sente só, se ele tem Deus, se ele tem glória, se ele tem maravilhas? Aí eu acho lindo, agora vamos lá para a Bíblia. Aí eu acho lindo quando Paulo escreve em 1 Coríntios 7, para acabar com o problema, ele diz assim, olha o que Paulo aqui acaba com toda a teoria de pastor radical, de pastor fechado, de pastor retrógrado. Escute, ele diz assim, mas por causa do quê? Quem se lembra o que Paulo diz? 7, primeiro, mas por causa, ele começa dizendo, bom seria se o homem não casasse não. Bom seria se o homem não tocasse em quê? Por quê? Olha, ele disse que ele ia servir ao Senhor de corpo, alma. Quem acha que ele está certo? Olha, irmão. Quem acha? Ele não falou errado, não. Só que escute aqui, olhe para cá. Na igreja de Corinto tinha 2 grupos. Digam comigo, 2 grupos. Os radicais, xiitas e os liberais. Os liberais diziam, pode fazer de todo jeito. Sexo pode fazer de todo jeito. Deus só quer o espírito. Mas tinha quem? Os ortodoxos. Dizia, não é assim. Sexo é só para procriar. E o quanto mais você puder evitar sexo, evite. Diziam os rígidos. Aí Paulo vem, um homem de uma cultura elevada, um homem que foi até o 3º céu. E aqui, gente, Paulo fala de sexo que se fosse eu naquela época, eu não teria coragem de falar. Olha o que Paulo diz. Bom seria se vocês não tocassem em mulher. Por quê? Porque quando tu acende o fogo dela... É isso que Paulo queria dizer. É porque a gente não prega isso. Quando tu acende o fogo dela, tu só apaga ele com o quê? Vamos, gente, me ajudem. Vocês não estão me ajudando, hein? Como?
Não vou usar a expressão dele aqui, não. Olha, quando você, escutem essa, olha o que Paulo diz, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Salomão diz, coloca brasa no peito e não se queima. Paulo diz, não brinque com a mulher. Se você brincar com ela, carícias, brincadeirinhas, eu vou te levar no emprego, os dois, né, são colegas, tu já vai para casa, eu te dou uma carona, faça isso não. Faça não. Faça isso não. De madrugada, a tua colega ligou para ti. Atenda não. Atenda não. Não atenda não. Um dia desse eu estava em casa, 2 da manhã o telefone tocou. Aí eu fui olhar, porque eu deixo assim, porque pastor não pode dormir, que os crentes o dia todinho. Aí eu botei aqui do lado. Se a gente não atender, aí diz logo, de repente dá oferta, dá dízimo, o pastor não atende a gente. Aí pronto. O meu telefone é ligado 24 horas. 24 horas. E eu botei aqui, de madrugada, minha esposa dormindo, e aí o telefone tocou. O telefone tocou, eu olhei. Uma moça bonita. Meu Deus do céu, o que é essa irmã? Aí eu desliguei e botei pra lá. Deixei. Teta. Quando foi lá para 9 horas, antes, no café, eu chamei minha esposa. Ontem essa irmã me ligou, ela pegou aqui e disse, o que ela queria? Eu disse, não atendi. Pergunte para ela o que ela quer. Aí eu liguei para ela. Oi, irmã, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Ô, pastor Ziel. Eu disse, pois não diga. Você me ligou, era 2 horas, irmã. O que aconteceu? Ela disse, não, é porque eu estava sem sono. Aí eu disse, mas meu pai do céu. Aí eu queria tirar umas dúvidas. Não, minha filha. Faça isso não. Quando você estiver assim, vá orar, vá... Então, mas veja bem, porque olhe para cá. Escutem, gente. Escutem. O poder de uma mulher é tão forte. Escutem essa. O poder de uma mulher é tão forte. Há um autor mundano que escreveu, não vou aconselhar vocês a comprarem esse livro. O que é proibido? Ele diz, o poder da mulher é pior do que qualquer droga. Tem homens que têm ministérios bonitos, casamentos bonitos, vida bonita, mas o poder de uma mulher, a sensualidade dela, a voz dela, e quando ela está louca por você, aí é que ela sabe fazer. Salomão diz em Provérbios 5, ela te leva para o matadouro, sem tu saber. Entendeu as coisas? Até no posto de gasolina, quando tu vai botar gasolina. Aqui não é muito comum, mas lá para São Paulo. Mas aqui tem, lá no São Cristóvão tem um posto. Aí quando a gente chega para o carro, aí elas nunca falam como a esposa, nunca fala, não. Porque a Bíblia diz que da sua boca ela destila o quê? Mel. É mel. Tem mel debaixo da boca dela. Mel, irmão, é uma fala que tu fica... A tua mulher... Às vezes a tua mulher fica... Mas ela... Você pode observar que é comum para qualquer prostituta. E quando eu falo isso, tem uma vez eu estava em Londres. Aliás, não, eu estava lá... Fui dar um estudo para casar nos Estados Unidos. Eu estava dando um estudo. E eu falei... Aí depois uma mulher perguntou assim para mim. Pastor, mas... o senhor pode comparar uma prostituta com uma serva de Deus? Eu disse, não, senhora. Só que tem serva de Deus que não sabe o que deve fazer na cama o que a prostituta sabe. Por isso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais o quê? Prudentes. Vou dar aqui um papel da Igreja Católica. Quem é católico aqui, eu não estou falando da Igreja Católica. Mas o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica... ela dizia que o sexo só era para 2 coisas. Primeiro, procriação. Segundo, um dever. Mas o sexo nunca era para o prazer. Tem uma senhora aí no Brasil que ela está muito famosa escrevendo, Mary De Priori, ela escreve muito sobre o sexo no Brasil.
Aí sim, ela é historiadora. Se vocês puderem depois ler alguma obra dela, vocês podem ler. O que a Igreja Católica fazia? E tem uma senhora aí no YouTube, no TikTok, que aquilo ali, irmão, é uma loucura e faz atrapalhar mais a questão. A gente leva na brincadeira, na piadinha, mas aquilo ali vai entrando, dizendo que a mulher não pode gemer, dizendo que quem botar várias posições na cama vai para o inferno. Aí você fica ouvindo aquelas brincadeiras, mas a sua filha está ouvindo. E nem todo mundo tem a mente instruída para o sexo. Mas de onde veio a ideia? É dela? É não. A Igreja Católica. Os bispos diziam e ensinavam que se a mulher gemesse na cama, ela ia arder 7 vezes mais no fogo do inferno. Então, irmã, eu não sei como está teu grito. Eu só quero te dizer que eu vim te dar uma boa notícia. Pode gemer, pode gritar. Não tem nada a ver isso aí, gente. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando você pega, ele aqui falou, olha o que Paulo diz, bom seria que o homem não tocasse em quem? Em mulher. Quem está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Só tem esse microfone aqui, né, irmão? Só? Quem tem a Bíblia aí? Vem cá, por favor. Muito bem, suba aqui comigo. Ele vai me ajudar aqui, só nessa parte bem aqui, para vocês entenderem que não sou eu. Que não sou eu. É a Bíblia. Escutem bem. Quando Paulo diz, Paulo vai tratar de um problema, e por que eu acho bonito Paulo? Porque o homem que mais Deus usou no Novo Testamento, quem foi? Mas não tem outro homem na Bíblia que fale de casamento a não ser Paulo. Você vai ter o Pedro, que vai dar uma pincelada. O Pedro. Pronto, misturou os dois, né? Cadê? Som aqui para ele. Som, ei. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que ele vai ler aqui. 7 primeiro, pode ir. De 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Isso. Pode vir para cá. Isso. Isso, é mais. Gálatas. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Mais. Pode voltar. Isso. Olha aí. Vamos lá. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Informaram para Paulo que tinha irmã na igreja que não estava mais querendo deitar na cama com o marido, que não estava querendo fazer mais sexo, e levaram muito esses problemas. E que tinha irmão dizendo que o melhor era adotar o celibato. Ou seja, todos ali, eu falei dos dois partidos, cada um querendo se esconder. Um atrás da religião e o outro no liberalismo. Aí Paulo, ele está sugestionando, bom seria, é hipotético, ele está dizendo, bom seria se o homem não... Irmão, só que Paulo é muito inteligente. Aí ele diz, olha o que Paulo, vírgula, o que ele diz? Mas por causa da impureza... Para aí. Aqui Paulo, ele erra. Por que Paulo não disse? Por causa da igreja. Por causa do Espírito Santo. Por causa da evangelização. Não pensem em mulher. Não se voltem para a mulher. Jejuem. E tem muito cabra ruim. Lá na igreja tem um agora que a irmã me chamou. A esposa foi lá. Disse, pastor Ziel, meu marido agora, ele está inventando o jejum toda semana. E quando eu trisco nele, ele diz, eu estou em consagração, minha velha. Aí eu disse, como é, irmã? Já chamei. E agora, pastor Ziel, ele disse para mim que acha que não é correta essa vida. Olha, irmão, esse cara, ele é tão malandro. Eu disse, você é a primeira esposa ou é a segunda? Ele disse, eu sou a segunda. Eu disse, esse cara quer lhe largar, irmã. Ela disse, como, pastor Ziel? Sabe o que ele estava inventando? Dizendo que a Bíblia diz que quem está no outro casamento está cometendo
Adultério. Eu disse, ele não sabia que você tinha sido casada lá atrás? Sabia. E por que que agora? Quantos anos? 5, 6, 7, pastor. E por que que agora ele está com isso? Há muitos crentes que inventam a religião e a fé e não querem assumir seus compromissos verdadeiros e ficam com desculpa de poder de Deus, de unção de Deus e de revelação divina. Cada coisa no seu lugar. Eu fui aqui na casa de uma irmã, até um empresário. E aí eu cheguei lá na casa dela e disse, conversando, eu na mesa, eu aqui no meio, ela aqui do lado e ele aqui do outro lado. Aí ele disse, pastor, eu lhe chamei aqui porque essa mulher não libera para mim. E eu disse, irmã, e por que que a senhora não libera para ele? Ela disse, e eu aqui no meio, ele aqui do lado. Pastor, esse meu marido, ele é um sem-vergonha. Eu disse, pode dizer, ele é um sem-vergonha, ele é não sei o quê e tal. Aí ele